Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já já iniciaremos nosso primeiro Papo de Carica Amigo. Estamos muito ansiosos. Vocês estão vendo que eu já estou até com um cenário super especial para receber vocês aqui no nosso programa. Então, vocês estão fazendo parte de um momento histórico mesmo, que é o início do nosso quadro Papo de Carica Amigo. E o que a gente mais quer é que você esteja aqui no lugar do nosso convidado especial, né? A gente vai fazer outras semanas, outras entrevistas, e se você tiver uma história muito legal, se você de fato se empenha, né, aí com a sua franquia, se você tem uma dica legal, então, quem sabe você não vai sentar no nosso sofazinho do nosso convidado na próxima vez. Eu sou a Júlia, começando aqui o nosso programa, o nosso Papo de Carica Amigo, que foi um programa inspirado, né, nos talk shows que a gente vê hoje em dia, para você conhecer um pouco mais a respeito de quem são os franqueados Caricanecas e o que você pode aprender com eles. Eu tô aqui, o meu papel é representar você da audiência, então eu vou perguntar para o nosso convidado tudo que eu achar que vocês querem saber sobre ele. O convidado de hoje, ele veio diretamente de Francisco Beltrão. Ele é apaixonado por animais e por arte, é claro. Então, que rufem os tambores, gritos histéricos para receber Jean Reis. Jean, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, Jean. Conta pra gente, Jean, onde fica Francisco Beltrão? Francisco Beltrão é ficar longe de tudo. Acho que da maioria aí. É uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui da divisa com Santa Catarina e com a Argentina. Então, bem no cantinho do Paraná. Eu vim morar para Beltrão com 22 anos, quando comecei a faculdade e tal. E aí, desde então, estou aqui. Ah, que legal. Você falou que fez faculdade. Do que você fez faculdade? Eu sou formado em licenciatura em informática. Fui professor de robótica por um tempo em um colégio particular, que eu trabalhei alguns anos. E aí larguei tudo para trabalhar com a Caricanecas e mais algumas coisas. Olha aí, conta pra gente. O que te motivou, então, a mudar aí de profissão? Então, bom, vamos começar do começo, né? Em 2018, eu estava terminando a faculdade e comecei a dar aula, né? No colégio que eu trabalhava já há alguns anos, eu trabalhava no suporte de informática e tal. E aí, nesse mesmo colégio, eu comecei a dar aula. E aí, tipo, né, me melhora um pouco o salário e tal, né? Só que chega num teto, chega uma hora que você não... Ou você dá aula o dia todo e à noite, ou você não ganha mais, né? Não tem como. E eu É por comecei a... quantidade, né, de trabalho. Isso, você vende o teu tempo, né? A tua hora tem um valor estipulado pelos outros, né? Que ou é da escola, ou é do estado, ou é do município, enfim, né? Mas não é um valor teu, né? Não é você que manda. E aí eu comecei a buscar uma forma de trabalhar com outras coisas que não fosse assim, né? E aí, no finalzinho de outubro de 2018, eu conheci a Caricanex, apareceu alguns anúncios do Dinho e tô aí, até hoje. Olha aí, que show. Então, você já estava buscando uma profissão diferente, você já não estava mais satisfeito com a vida que você estava levando. Não tava legal, não. Eu tinha, no começo de metade de 2017, que isso foi um ano antes da Caricanecas, eu já tinha alguns amigos que trabalhavam com e-commerce. Então, tem uns que tem até hoje, né, as lojas online deles e tal. Abri um e-commerce de camisetas, um sócio até, um amigo meu de outra cidade aqui próxima, e acabou não dando certo. Primeiro negócio, a gente comprou estoque e achou que era só colocar o site no ar, que era a parte técnica que a gente sabia fazer, né? Os dois de informática, não, isso aí para nós botar no ar é simples, né? Colocamos tudo no ar, beleza, né? Mas administrar o negócio, fazer, vender, aí não foi tão fácil. A gente não chegou a levar um prejuízo assim, mas tipo a loja acabou, né? Chegou num momento que não funcionou mais. Muitas pessoas começam, né, um negócio assim, claro, motivados pelo sonho. A gente que conversa com você, que já te conhece há algum tempo, sabe que você sempre quis, por exemplo, trabalhar em home office. Então, muitos brasileiros também têm essa vontade e acabam investindo, então, né, em um sonho,
Porém, infelizmente, os dados mostram, né, que 70% dos pequenos negócios encerram antes de completarem seu primeiro ano. Então, isso acontece, essa é a realidade de muita gente, né? E até é interessante você estar aqui com a gente depois de tantos anos, porque quando se trata de uma franquia, esse número cai para 15%. 15% das franquias que iniciam acabam fechando, aí é um número bem menor, né? Então, para quem quer começar a empreender, é algo bem menos arriscado. Eu acredito que teve muita diferença já o suporte que a franquia tinha, né? Desde, por exemplo, uma coisa bem prática, né? Lá no início da minha loja, que eu estava sozinho, eu não tinha o que postar, por exemplo, né? Não tinham artes bonitas e tal. Bom, quando eu entrei na Caricanecas, eu falei, meu, já tem várias artes lá, tipo, isso aí já não é uma preocupação, sabe? E já foi bem diferente, né? Já funcionou bem melhor o negócio, né? Claro que, né, eu não me desisti, né? Deu ruim um negócio, eu continuei atrás de outras coisas, né? Porque, como você falou, a minha maior missão, para mim, era trabalhar 100% em casa. E eu consegui isso, demorou, né? Não foi de uma hora para outra. Foi até sobre isso que eu queria falar mais hoje, sobre a dedicação à franquia, né? Com Quando eu certeza. consegui realmente trabalhar só em casa, de Caricanecas e de um outro trabalho que eu faço, isso já era outubro do ano passado, 2020. Então, eu levei 2 anos, né? Sim. Pode ter pessoas que vai achar que isso é muito tempo, vai ter outros que vai achar que isso é pouco tempo, não sei. Esse foi o meu tempo, né? Foi o tempo que eu consegui fazer funcionar dessa maneira, né? Ia te perguntar sobre isso, Jean. Quanto tempo, então, você entrou na franquia? Você já saiu daquele seu emprego logo que você entrou? Ou foi uma coisa gradual? Foi gradual, foi em 2, 3 etapas, assim. Como eu falei, lá em 2018, eu dava aula, e além de dar as aulas, eu trabalhava no suporte da informática dessa escola que eu trabalhava. E mais a Caricanecas. Então, tinha praticamente 3 empregos, vamos dizer assim, era 3 coisas totalmente diferentes uma da outra, né? E aí, isso foi em outubro de 2018. Em março, abril de 2019, eu já parei de dar aula daí. Aí eu pedi para sair da parada da aula, continuei com a outra função na escola, porque era algo que não me ocupava muito, era um trabalho mais fácil para mim, era só meio período, né? Sim. Então, só dessa transição aí, eu já pude trabalhar muito mais horas na Caricanecas e eu já senti uma diferença, assim, né? Já melhorou bastante o atendimento, né? O WhatsApp, a gente sabe que não dá para demorar para responder, né? Essas coisas. Sim, com certeza. E, Jean, me conta, por que trabalhar em casa era tão importante para você? O que você queria conquistar com isso? Olha, eu acho que foi de ver sempre a minha família, né? Todo mundo da minha família sempre fez isso. Minha mãe e meu irmão, até hoje, eles têm. Eu trabalhava com eles antes de vir para Beltrão, em um salão de beleza, totalmente diferente, né? Então, eu trabalhei 7 anos lá. Minha mãe e meu irmão até hoje trabalham assim. Então, eles sempre foi em casa, sabe? Minha mãe, às vezes, ela acorda uma segunda e fala: eu não vou trabalhar. E não trabalha. E eu sempre vi isso assim, vim para Beltrão e não tinha outra forma, era conseguir um emprego em algum lugar. Mas a vontade sempre teve aqui dentro, né, de trabalhar 100% em casa. Sim, com certeza. E a gente sabe que mesmo, né, nesse modelo de franquia, mesmo com a Caricanecas, né, a gente não começa sabendo tudo. Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou assim que você começou a vida de empreender como um franqueado? Então, outra até assunto que eu falei, vou falar sobre isso, que é o tráfego pago, né? Para eu chegar no tráfego pago, eu demorei um monte, né? Então, o Peraí, que que Jean, eu tráfego pago. O que é essa história de tráfego? É tráfego de drogas? O que foi isso? Vou traduzir, então, os anúncios online, né? Eu sabia que a minha loja anterior, um dos motivos dela não ter dado certo é porque a gente não sabia fazer anúncio online. Então, tu pode ter a melhor estrutura, o e-commerce do mundo, se você não aparece, não serve de nada, né? É como comparar assim, você vai abrir uma loja física ali, né? Tu aluga uma sala lá na avenida da tua cidade, lá onde passa todo mundo. Você tem um tráfego muito grande de pessoas passando lá, né? E se você não tem tráfego, é como você alugar uma sala num bairro mais afastado, uma rua mais calma, assim, que não tem muita gente passando, né? Então, você não tem esse tráfego de pessoas.
na internet a gente compra esse tráfego, né? Então eu compro pessoas que façam, né, visitas para o meu site, no Instagram, né? Enfim, o que a Caricanecas começou a fazer há algum tempo aí. E eu já vi que desde o início eu precisava fazer isso. Então, lá em 2018, quando eu comecei a Caricanecas, eu clicava ali já no botãozinho impulsionar do Instagram e colocava lá 30, 50, 100 reais e, né, acaba te dando visualização, né, e gerava umas vendas, né, mas eu não tinha assim, isso vale a pena, isso não vale, não sei, eu só investia lá e esperava que vendesse. E aí eu comecei a procurar estudar marketing, né, e estudar mais a fundo, entender o que que era um anúncio, por que que se faz, quanto que tem que investir, né, tanto Google como Facebook, né. Sim, foi um E interesse que aí veio eu depois que você se tornou um franqueado, então. foi basicamente isso. Eu precisava, vi que precisava de aparecer mais, né? Uma das coisas era aprender mais sobre marketing e tráfego. Porque para mim, a parte técnica, assim, a parte, vamos dizer, do computador, informática, do Photoshop, essas coisas foi sempre mais fácil porque eu já vinha da área de informática, né? Então eu já tinha uma noção, assim, que eu precisava de mais, né? Sim, e você sente que essa foi sua maior dificuldade no início, quando você se tornou um franqueado, foi esse novo aprendizado. Era uma coisa que não era do meu mundo, né? Nunca tinha estudado sobre isso e fui atrás de comprar cursos, né? E participar de imersões, fui para São Paulo uma vez, e tal. E foi essa aí a maior dificuldade assim do início. Sim, imagino, Jean. E depois, como que você lidou com essa dificuldade? Quais foram os resultados positivos que você teve? Então, eu tive aqui na minha região, até hoje ainda não tem muitos franqueados ou tem poucas lojas, enfim. Eu sei que em pouco tempo eu consegui ter bastante venda ali no início. Então, de outubro até janeiro, assim, eu já tive um bom resultado, sabe? Já tirei o valor da franquia, né? Enfim, estava sobrando algum dinheiro. E eu pensei, não, vou gastar isso aqui com algo que me dê mais retorno ainda. Então, eu encontrei o primeiro curso que eu comprei foi do Thiago Tesman. Então, já foi um investimento bem considerável ali. Eu estourei o limite de todos os cartões, mas eu sabia que era algo que ia dar um retorno, né? Sim, com certeza. E quando você fala do seu investimento, né, nessa parte de tráfego, a gente está falando aqui de milhões de reais, ou a pessoa pode começar com um valor mais baixo, investindo e sentindo o retorno? Como que funciona? Então, hoje, né, com a experiência que eu já tenho de 2 anos, eu faço tráfego para mim na Caricanecas, e eu já tenho alguns clientes que eu atendo já há mais de 1 ano e meio, cada um, assim. Então, tem clientes que investem 6 mil por mês, tem cliente que investe 500 reais por mês, né? O meu, hoje, na Caricanecas, eu estou investindo em torno de 800 reais por mês. Mas, eu comecei com, eram 50 reais, 100, sabe? Não pode ser tão pouquinho, porque aí você não vai ter métricas, né? Assim, quantos cliques deu com esse tanto de dinheiro e às vezes não gera nenhuma venda e tal. Mas assim, em torno de 300 reais por mês já é um bom começo. Perfeito, Jean. Muito boa sua dica. E falando em dica, queria abrir para você, então, falar agora um pouquinho com os franqueados. Se você pudesse dar 3 dicas para ele, de acordo com toda a sua experiência, desde quando, Jean, que você está na franquia Caricanecas? É outubro de 2018. Olha aí, já está há uns anos aí nos Uhum. acompanhando. Então, se você pudesse dar 3 dicas para o pessoal que está nos ouvindo, quais seriam essas dicas? Então, eu sempre fui muito metódico, né, como um bom virginiano. Para mim, uma coisa que manda muito em qualquer negócio, né? Não só da Caricanecas, né? Mas da Caricanecas mais, eu acho, por conta da quantidade de artes que a gente faz, imagens de clientes que atende e conversas no WhatsApp, né? Então, é organização, cara. Então, desde o início lá, eu mal e mal tinha ouvido falar sobre o WhatsApp Business, por exemplo, né? E quando eu instalei ele, já comprei outro chip ali para começar o atendimento, né, na Caricanex. Eu já fucei em tudo que tinha lá no WhatsApp Business, né, para aprender tudo que ele podia fazer por mim, né. Então já aprendi a fazer muita coisa lá. E a organização das pastas, assim, né, do cuidado com as artes dos clientes e tal,
né? Eu uso o Google Drive, né? Não sei se todos já conhecem, utilizam, mas eu tenho separadinho por pasta, por ano, pasta, por mês e o nome da pessoa que comprou desde a primeira compra, né? Então, se uma pessoa pensa, hoje tu tem aquela arte aí que eu fiz lá em março de 2019, né? Eu em um minuto aqui eu encontro, né? Então, isso aqui já me tirou, assim, de umas enrascadas bem complicadas, sabe? Porque as épocas que eu conciliava o emprego com a Caricanecas, às vezes a gente precisa de muita agilidade, né? Isso, tu só consegue ter agilidade com organização. Então, cada um tem a sua forma de se organizar, mas tem que existir uma forma que você saiba claramente onde está tudo que você precisa, né? Então, acho que uma dica que eu deixaria é organização, né? Ótima dica, Jean. E falando em organização, para uma pessoa que tem um sonho assim igual o seu, né, de sair então do trabalho e focar só na frente a Caricanecas, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas além dessas dicas de organização incríveis que você deu, você também teve que fazer alguma organização financeira, no sentido de assim, esse mês eu não posso vender menos que tanto, eu tenho uma meta, eu tenho que cumprir. E no mês que vem eu quero aumentar um pouquinho essa meta. Você teve isso quando você estava nessa fase de transição? Teve uma fase que se iniciou em março desse ano, que é a fase que eu tô agora da Caricanex. Antes disso, eu não tinha organização nenhuma da parte financeira. E aí eu comecei a trabalhar com mais uma pessoa e contratei mais uma. Então, hoje a gente já usa um sistema, que é um ERP completo, né? Então, a gente lança tudo lá. Eu já fiz a mudança do CNPJ, então tá tudo totalmente separado o que é dinheiro da Caricanex, o que é meu salário e o que é caixa da empresa, né? Então, essa organização já foi um salto bem maior, assim, mas é bem recente. E eu admito que antes disso eu não tinha essa organização financeira. E aí, o que que eu fiz para conseguir fazer essa transição, né, de sair do emprego? Eu sabia que eu precisava ter ali uma renda de pelo menos 3 meses de salário para eu, vamos dizer, que eu não vendesse nada, eu ter onde recorrer, né? Então, eu fui organizando dessa forma até que eu consegui, daí, final do ano passado, em outubro do ano passado, daí eu pedi demissão total do emprego lá para me dedicar a Caricanex. E, sem dúvida nenhuma, não é à toa de que novembro do ano passado foi um dos meus maiores faturamentos até hoje, né? Com certeza, Jean. Isso tem total relação, né? Com o quanto a gente se dedica a qualquer coisa, vai falar muito sobre os nossos resultados, né? É. Perfeito. E desde março a gente tá vindo só crescendo, sabe? Então, mais que dobrou o faturamento depois que eu contratei uma pessoa e tá estável, entende? Então, agora eu já tenho uma previsão do que vai acontecer, né? Sim, com certeza. E tá totalmente ligado ao tempo de resposta de WhatsApp, né? Você vê muitos Sim. empreendedores acabam nem se ligando nessa questão de a importância de você estar disponível, né, para o cliente. E olha o que o Gia está contando para a gente, né? Só o tempo de resposta ter diminuído que o faturamento dele começou a ficar estável, né? Depois que entra essa pessoa aí, dobrou. Então, Gia, vai dar Isso é sem dúvida, porque tinha pedido para Fernanda que trabalha para mim ir apagando as conversas mais antigas do WhatsApp, porque estava ocupando muito o celular. Um dia sumiu umas conversas, eu falei, vai lá no final, salva o número da pessoa, tô criando uma lista ali e vai apagando as conversas. E daí ela estava olhando as conversas do ano passado, no Dia dos Pais, um monte de gente que eu respondi um textinho pronto lá. Olha, fulano, desculpe, mas não vou conseguir atender seu pedido a tempo. Se você quiser ir comprar presente em outro lugar, mas sinto muito. Tipo, era algo assim a mensagem. Porque não tinha como atender, né? Eu sozinho não fazia tudo. E aí, esse ano, a gente está aqui com um pedido de 120 canecos para uma empresa, daí mais todos os outros pedidos pequenos. E, sabe, não tem essa demora. Isso é muito real. Essa responder rápido no WhatsApp dá total diferença. Sim, uma pessoa que eu admiro muito, o Pedro Superti, ele costuma dizer que a gente não contrata quando tem dinheiro, mas contrata para ter dinheiro. Porque você vê, se você não tivesse essa pessoa, você jamais teria conseguido atender essa demanda, né? Do Dia dos Pais, por exemplo, se tivesse contratado uma pessoa, talvez só essa demanda que você deixou de atender já teria pago o salário dela, né? Com certeza. Sim, sim.
Pois é, Jean. E você falou assim um pouquinho a respeito do ano passado. Os nossos detetives caricanecas entraram lá no Instagram. Para quem quiser seguir o Jean, gente, é Caricanecas FB, a franquia do Jean. E o Jean, ano passado, no começo da pandemia, ele fez algumas previsões aí para o mercado. E uma das previsões que o Jean fez, Jean, queria até saber um pouquinho mais da tua opinião sobre isso, estou aqui com a postagem. Ele diz assim: que não se trata da gente se aproveitar da situação da pandemia, mas sim se adaptar à situação da pandemia. Então, foi essa postagem. Depois, quem quiser ler completa, vai lá no Instagram do Jean. E, Jean, como que você fez, então, para se adaptar a essa nova realidade que a gente viveu? Você já era um franqueado antes da pandemia iniciar, então eu acho que ninguém melhor do que você para nos responder a respeito do que você precisou fazer para se adaptar. Então, eu não sei como é que foi nas outras cidades, né? Eu posso falar pela minha experiência. Março do ano passado aqui fechou tudo, né? Fechou todos os comércios. E o que que acontecia? As lojas aqui que vendem canecas, tipo, são lojas muito antigas da cidade, que são lugares que vendem fotografia, né, e tal, e eles têm as canecas lá à venda, né? Ou lojinha de presente que personalizam umas canecas. E essa galera, a maioria, por incrível que pareça, para mim é muito incrível, não existia isso ainda, eles não tinham um atendimento online. Era 100% dependia da loja presencial. E eu tava lá dentro da minha casa, sem nenhuma loja. Eu pensei, meu, agora fechou tudo, o que que eu vou fazer? Em vez de eu parar, de eu me desesperar, eu peguei, naquelas épocas, eu acho que eu investia em torno de 200, 300 reais por mês em anúncio. Assim que fechou tudo o comércio, eu falei, ó, as pessoas estão em casa. As pessoas estão sem ter o que fazer, elas estão tudo no celular. Eu investi um monte em anúncio. E ali de março, de abril, maio, junho, acho que foi, daí foi só crescendo, assim, sabe, a quantidade de vendas. Então, eu já sabia fazer tudo online. Então, acredito que isso aí foi um dos motivos que eu escrevi esse texto aí, que eu vi aqui na cidade muitas as hamburguerias, as lojas, todo mundo assim que não estava preparado para esse mundo que virou de ponta cabeça e que praticamente tudo se faz online agora, né? É, exatamente. E então quer dizer que o produto continuou tendo demanda mesmo depois que estourou a notícia de que o mundo estava numa pandemia. Na verdade, deu bem mais demanda. Foi, em vez de parar, deu bem mais. Olha, e as pessoas não estavam saindo de casa e presente é algo que elas sempre vão ter que comprar, né? Porque independente da situação, sempre tem uma festa, uma comemoração que exige, né, essa ação de presentear. E aí o Jean acabou aproveitando então essa demanda, né? Então a frase dele se encaixou perfeitamente, né? Não é sobre se aproveitar, mas sobre se adaptar à nova realidade. Show, Jean. Então você falou sobre as 3 dicas que você daria para os trancados, é sobre a organização, sobre a contratação e tem uma terceira? O que eu mais vejo como que foi mais importante para mim foi dar os passos, né, de cada vez mais se dedicar exclusivamente à franquia. Eu tinha um medo, assim, eu até estava falando para um amigo meu, lá em outubro de 2018, quando eu comecei, né, meu Deus, será que eu compro uma caixa de caneca, vem 36, como é que eu vou vender isso, né? Hoje em dia eu faço compra de 15, 20 caixas, né? Então, é passos, né? A gente vai dando os passos e tem passos que a gente não tem muita coragem de dar, tipo essa da contratação, eu tava me cagando ali para contratar a pessoa, mas funcionou, sabe? Funciona. Se você não arriscar, não vai. Perfeito, Jean. E nossa, você falou tudo, né? Precisa ter coragem e depois a gente acaba colhendo esses benefícios, né? Qual que é a maior contribuição, Jean? Porque tem, claro, toda a parte financeira, tudo que você conquistou, mas qual que você sente que é a sua maior contribuição sendo um franqueado Caricanecas? Olha, mudou muito minha vida, né? Depois que eu comecei a franquia, assim, entregar os presentes, entregar algo que as pessoas gostem é um trabalho que é totalmente diferente por exemplo, do que eu fazia dando aula, né? A gente, não sei se alguém aqui já deu aula,
mas não é lá uma coisa assim muito prazerosa de fazer, porque às vezes a gente vê uns alunos muito, né, sem ânimo para estudar, né, enfim, e a Caricanecas é tipo um trabalho para mim se encaixou muito bem, porque é muito mais leve, é muito mais tranquilo de fazer, né, e entregar os presentes é uma coisa muito legal. É um trabalho que deixa os outros felizes, né? Literalmente você está É. participando diariamente ali de momentos felizes. Verdade, Jean, muito legal. E você já realizou muita coisa, né, por meio da sua franquia. Teve a sua conquista de conseguir trabalhar home office, agora você está expandindo, mas eu imagino que você não queira parar por aí. Que você ainda pretende realizar como um franqueado? Meu maior objetivo é ter mais pessoas trabalhando, a gente vender mais, que hoje a gente, do jeito que a gente está hoje, sem aumentar uma máquina, nada, a gente conseguiria vender umas 2 vezes mais ainda. Então, meu objetivo é chegar nesse ponto e ter que contratar mais gente, para que cada vez dependa menos de mim, né? Então, como eu trabalho com marketing, né, eu atendo os outros clientes, então eu quero que seja um negócio rentável, mas que não dependa tanto de mim no operacional, né, que ainda hoje depende um pouco. Perfeito, Jean. E um passarinho verde me contou que você tem muita vontade de ter uma loja física. Sim, a gente já ia começar esse ano, mas deu um pouco de receio, assim, por conta do investimento inicial. Aqui na cidade, de vez em quando, ainda tem decreto que estão fechando o comércio, né? Então a gente vai deixar isso para o ano que vem, mas vai ter. Não, o momento certo vai chegar, é o que você falou, né? Todos os passos que você deu até aqui exigiram essa coragem e esse medo que eu acho que é essencial, né, para gente que quer crescer, enfrentar as coisas com medo mesmo. Mas incrível, Jean. E eu queria saber, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente agora ou acabaram de entrar na franquia Caricanecas ou ainda estão pensando se elas entram ou não. Tem alguma dica, Gia, que você daria para o Gia lá de 2018, quando ele começou a franquia? Pelo formato que eu vinha trabalhando, as coisas que eu sabia fazer, eu acredito que talvez eu não tenha sido o mais esperto de todos, mas a coisa que eu mais vi funcionar era estudar marketing. O mundo tá, com a pandemia, então, principalmente, virou totalmente online, né? Então, você não precisa só postar na internet de qualquer jeito, né? Você tem que saber o que escrever, você tem que... Uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade é fazer stories e tal, engajar mais as pessoas nas redes sociais, né? Mas, por outro lado, eu acredito que eu escrevo muito bem, eu tenho treinado bastante a minha escrita e escrevo e-mails para as empresas e sempre isso gera venda, entende? Então, o jeito de falar com as pessoas, às vezes, né, faço alguma proposta pelo WhatsApp ou por e-mail e, acho que a maior dica é essa, é estudar essa parte de marketing e vendas, né, que é fazer essa venda mais ativa, assim. Muito bom, Jean. Que incrível o nosso papo. Eu quero agradecer você novamente por ter se disposto a vir compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Jean, divulga seu Instagram para o pessoal seguir. Meu Instagram é @caricanecasfb. Show, E Cara e Canecas FB. Muito legal, Jean. Muito obrigada pela sua presença aqui. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, vamos colocar no chat, agora é a hora. Quem quer, pergunte ao Jean. E, Jean, eu tenho aqui uma pergunta do Júlio, que ele quer saber assim: Jean tem filhos? É complicado isso de conciliar tudo, mesmo trabalhando em casa. Jean, conta pra gente um pouquinho como que você faz, então, para conciliar. os filhos eu tenho 3, ó, esses aqui. Não sei se Olha vai que dar para ver. lindos! Sim. Eu tenho só... Não tô brincando. Eu não tenho filhos, eu tenho só cachorro mesmo. É, realmente era complicado. Eu trabalhava no colégio, às vezes, dependia do dia, eu tinha uma escala diferente lá, mas entre 4 a 6 horas por dia eu trabalhava na escola. E aí na Caricanecas, principalmente as datas comemorativas, eu trabalhava até 11 da noite, meia-noite. Às vezes, no começo não queria perder nenhuma venda, a pessoa chamava à meia-noite, eu estava lá. Então, não adianta mentir que é fácil, não adianta falar que você vai trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, fecha a porta e deu, né? Realmente é trabalhoso, sim, é bem puxado. Eu não posso dizer como seria, né, com filhos e tudo mais, porque eu não tenho, né, mas acredito que deva ser um pouco mais difícil ainda. Talvez demore um pouco mais para você ficar totalmente dependente só da franquia, né, poder não trabalhar com outras coisas.
Mas acredito que estudando, que, né, aprendendo cada vez mais, fazendo vendas através de uma prospecção mais ativa, como eu estava falando, envio de e-mails para a empresa, né, essas coisas, acredito que consiga, assim, com o tempo consegue. É isso aí, show. O Adriano já está perguntando. Hoje você tem o upgrade da franquia? Se sim, sentiu a diferença entre a anterior e a atual ferramenta e serviços adicionais que tem? Sim, por causa da parte das artes. Eu tenho pedido bem pouco ainda, mas é uma coisa que eu preciso muito melhorar aqui. Eu tenho que passar isso para minha funcionária ali, da gente pedir sempre as artes, né? Porque, principalmente a arte de fundo, para os clientes, né? Às vezes tem algumas coisas assim, que eu tenho muitas limitações ainda em Photoshop, eu e ela, né? Apesar da gente fazer curso e tal, tem coisas que a gente não consegue, daí o pessoal da franquia faz. E o principal para mim foi a abertura com o Bruno, que é o gestor do tráfego, né? Às vezes a gente marca a reunião, fica uma hora e pouco aqui conversando e tem muita ideia, né? Então para mim foi bem interessante. Perfeito. E com certeza já é mais interessante ainda para a pessoa que não entende de tráfego, porque ela vai ter o Bruno, né, que vai auxiliar, você já tem uma boa noção e ainda assim tem vários insights conversando com o Bruno, né? O Bruno, pessoal, é o nosso gestor de tráfego, o nosso não, é o seu gestor de tráfego, o gestor de tráfego dos franqueados, e ele está super à disposição, como já disse, foi life-changing para o negócio dele e com certeza, hoje, como já falou, né? As pessoas estão em casa, a gente está buscando compras online. Se vocês pesquisarem dados na internet, cresceu muito a questão de compras online. Então, precisa estar posicionado no digital e com o upgrade, né? O Bruno tem como ajudar você nesse sentido. Já a Elisângela quer saber: a pessoa que você contratou te ajuda como? Em quê? Na verdade, é eu que ajudo ela hoje, ela que faz tudo. É o contrário. Quando eu contratei ela, eu até fiz um formulário, não sei se eu vou conseguir disponibilizar o link aqui, mas enfim, eu pesquisei um formulário de uma forma que eu conseguisse já filtrar as pessoas. Então, vou falar um pouquinho como é que eu fiz a minha contratação. Eu postei nos stories que eu precisava de alguém para trabalhar e tal, e fiz esse formulário, coloquei um link lá na biografia do Instagram e falei, ó, quem quer, preenche aí. Não é para mim enviar currículo, não é para me ligar, não é nada disso. Eu não estou falando que isso é o certo ou errado, foi a forma que eu fiz, né? Só isso. E aí, quem respondia esse formulário, se a pessoa não respondesse o formulário, então já não é a pessoa que não estava muito interessada, né? Desses formulários, só para vocês terem uma ideia, assim, eu acho que umas 30 pessoas responderam ali naquela semana. Chamei 8 para entrevista, apenas 4 vieram. Então, você já vai conseguindo filtrar quem realmente vai trabalhar bem para ti, né? Então, dessas 4 que vieram, 2 eu achei interessante, então eu acabei escolhendo uma e um pouco de sorte, assim, né? Porque não é tão simples contratar alguém, mas realmente contratei alguém que eu já na entrevista falei para ela, ó, eu preciso disso, 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 disso. Você vai receber curso de Photoshop, vai receber curso de vendas para você assistir e tal. A gente não cobra experiência, mas a gente cobra alguém que queira aceitar o desafio de fazer tudo isso. Então, eu não contratei alguém para ajudar, entendeu? Eu contratei alguém que pegasse a rédea ali, principalmente do WhatsApp, né, que é onde tem 90% das minhas vendas hoje, que fizesse aquilo ali sozinho. E com o tempo aí eu fui ensinando ela a fazer a sublimação, né, fazendo as canecas, e ela foi pegando o Photoshop, fazendo as artes e tal. Hoje eu não faço mais nenhuma arte, né, e nem atendo. Eu só ajudo as coisas assim, quando aumenta muito a demanda, eu vou lá e dou uma mão para ela, né. Baita insight, Jean. E você tem uma maneira, algum controle de quantas conversas a pessoa tem por dia, de como ela está atendendo? Você faz esse tipo de acompanhamento? Ainda faço. Eu tenho, porque o WhatsApp, eu tenho no meu celular é com 2 chips, né? Então eu ainda tenho o WhatsApp no meu celular, mas daí eu comprei um notebook que ela fica lá no notebook atendendo. Mas eu acompanho ainda todas as conversas, assim, tipo, coisas bem detalhistas, assim. Eu sou meio chatinho, né? Mas eu falo, esse aqui tu podia ter respondido assim, essa aqui oferece tal coisa que eu acho que ela vai querer, pelo que eu vi, que ela escreveu e tal, porque eu já tinha 2 anos de atendimento ali, eu já ela até ri de mim, ela fala que eu sou espírita, assim, que eu adivinho o que as pessoas falam, mas é que é um padrão, entendeu?
eu consigo saber já, assim, o que que a pessoa vai falar, sabe? Pelo jeito da conversa, como vai indo, assim, então. Perfeito. Essa fase é mais difícil, né, Gi? Assim, delegar, porque você Cara, sabe o que fazer, mas é normal que uma pessoa em fase de experiência não saiba, né? a entregar o WhatsApp foi, olha, tem que admitir, não foi assim, as artes, o Photoshop, fazer as canecas, eu falei, não, faz aqui, faz ali, beleza. Agora, largar o WhatsApp, de verdade, para mim foi bem difícil, sabe? Só que tu tem que treinar a pessoa, né? Eu tenho acesso, compro acesso de cursos e tal, e ela vai ficando. Não pensa que é só você que vai ser o bom do negócio. Às vezes contrata uma pessoa que vai vender mais que você, que vai ganhar de você. E aí, vai arriscar isso ou não vai? É uma escolha, né? Nenhuma grande empresa tem o seu dono ali na parte de atendimento, né? Então, por Não, mais não faz que tenha. sentido. Exatamente. Então, não tem como, né? Você não delegar essa parte, porém, lógico, tem como. Existe esse treinamento, e é importante, sim, na etapa inicial, haver esse acompanhamento, né? Como você falou, super interessante. Jean, e a Tatiane está perguntando: como você treinou ela? Hoje estou conversando com uma pessoa para me ajudar, mas não consigo imaginar como iniciar o treinamento. Então, eu vi que ela escreveu ali, ela não sabe nada de Photoshop nem de sublimação. E daí perguntou se eu pago fixo ali ou por venda. Photoshop, a parte de sublimação você vai ensinar ela na prática mesmo ali, né? A gente tem muito detalhinho que a gente já sabe, né? A caneca mágica é assim, essa aqui precisa deixar mais 30 segundos só no fundo, né? Esses detalhinhos que a gente vai aprendendo. E não tem muito o que fazer, né? É só na prática ali mesmo que você vai passando no dia a dia para ela. E Photoshop, eu comprei 2 cursos, que é Photoshop do zero. Então eu larguei na mão dela e falei, ó, 1 hora por dia, antes de atender os clientes, você vai chegar e vai ver 1 hora de curso. É isso que eu quero de você. Você não precisa ver em casa, nada, mas tu vai chegar aqui 8 da manhã, até as 9 você vai ficar vendo aula. E deu questão de 2 meses, ela dominou já o Photoshop, né? O que a gente precisa para montar as artes é bem básico, né? Não é algo muito complicado assim. Sim, E sobre a remuneração, aqui é o salário fixo, que é o determinado pelo comércio, né, que a associação comercial determina um valor, e a gente também paga comissão, uma comissão de 2% sobre as vendas que ela faz. Então, se no final de semana ela quiser sair e vender por aí, a gente tem um acordo, né? Então, o que ela trouxer de vendas, o que ela converter ali no WhatsApp, que vem de qualquer lugar que seja, ela ganha comissão também. é um insight muito legal, Jean, remunerar pelas vendas dela, porque isso vai motivar muito, né, a tua colaboradora a de fato concretizar, né, a forma que ela atende vai refletir isso. E, Jean, uma coisa muito legal da gente falar também, né, para quem está assistindo, é que as situações variam. E se a gente esperar chegar numa situação que a gente consideraria ideal para, por exemplo, fazer uma contratação, talvez essa situação nunca chegue. Então, tudo na vida são acordos. Às vezes, você não vai conseguir logo no primeiro, segundo mês, pagar um salário integral para um colaborador. Será que você não poderia abrir isso com alguém, né, um possível auxiliar, e explicar para ele, olha, hoje eu não consigo te pagar um salário, mas vamos fazer uma escada de crescimento juntos para que eu consiga te pagar ainda mais que um salário? Então, hoje eu posso te pagar comissão, ou eu posso te pagar por produção, mas daqui a 2 meses a gente vai colocar um alvo, e se a gente atingir o alvo, eu vou conseguir começar a te pagar. Então é algo que fica bom para os dois. Então, lógico, a situação ideal é sim, né, que você consiga remunerar a pessoa integralmente, assim como o Gia explicou, de acordo com o que a sociedade estabelece, né, como obrigatório para o comércio, mas existem negociações que você pode fazer para iniciar aí com uma pessoa, e se a pessoa topar, né, lógico, você vai fazer de tudo para cumprir os seus acordos com ela. Eu aqui até respondendo a pergunta que eu vi aqui, em que momento você descobriu que deveria ter outra pessoa? Essa pergunta responde a isso que você estava falando. E eu descobri que eu precisava contratar uma pessoa e que dava para pagar ela porque eu simplesmente não conseguia atender tudo que vinha. Então, né, através de anúncio que eu já fazia, através de postagens, através de indicação,
eu via que não dava mais, eu sozinho não dava mais, e que se eu pagasse alguém do jeito, se eu ganhasse a mesma coisa que estava ganhando, e já dava para pagar alguém, mas eu sabia que se essa pessoa entrasse, ela ia atender mais, aí ia atender mais tempo, né? Então esse era o meu caso, né? Mas aí cada um vai ter que é, dar esse passo, né? Vai ter que se organizar para conseguir isso, né? Quanto tempo depois de você se tornar um franqueado foi que você foi contratar essa pessoa? Deu 2 anos e meio quase. Isso. Foi em outubro de 2018 que eu comecei e contratei agora em março, né? Então, vocês, como franqueados que estão nos assistindo agora, podem ficar tranquilos que é possível vocês tocarem o negócio de vocês sozinhos, mas se vocês têm pretensão de crescer, de crescimento com a franquia, de aumentar o faturamento de vocês, é o que o Jean falou. Chega uma hora que uma pessoa só não dá mais conta e é preciso escalar o negócio através da contratação. Muito bom. Jean, muito obrigada pela sua presença. A gente já está aqui há quase 1 hora no nosso bate-papo, nem vi o tempo passar. Um prazer enorme te receber aqui. E, pessoal, logo tem mais um episódio aí de Papo de Carica Amigo. Não deixem de acompanhar, que vem muita coisa boa por aí. Muito boa noite para vocês. Beijo grande. Até a próxima, então, nosso próximo encontro. Obrigada, Jean. Obrigado a vocês. Até mais, pessoal.